Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo, já com o doce de umbu prontinho, o doce de umbu preparado por Isabel, né? Eu ganhei. Vocês vão fazer aí na comunidade, que depois eu vou experimentar, viu? E agora nós vamos dar continuidade na nossa terceira videoaula, que já é falando sobre o processo de enxertia do umbu gigante. E o nosso colega Ed Carlos é que vai estar explicando esse passo a passo. Então prestem bastante atenção e aprendam como fazer a enxertia. Olá pessoal, meu nome é Ed Carlos, eu estou como técnico de campo da entidade até Fundifran, pelo projeto Bahia Produtiva, e hoje a gente vai estar nessa atividade falando um pouquinho para vocês, né, sobre a técnica de produção de mudas de umbu gigante, né, e como é feito o enxerto das mudas, e falar um pouco sobre o umbu gigante. Então pessoal, a gente está aqui hoje no viveiro da ABEPRES, né, que é a Escola Família Agrícola de Meio Ambiente, aqui em Riacho Santana. Eles cederam aqui espaço para a gente estar fazendo essa demonstração para vocês, né? E é um viveiro que eles também produzem uma grande quantidade de mudas de umbu gigante, né? Então, umbu gigante, né, não sei se não todos ainda conhecem, mas é uma variedade de umbu que se destaca pelo tamanho, né, do fruto que a planta produz. Então, é um fruto, a quantidade maior, né, de polpa. E esse fruto ele pode chegar até a 80, 90 gramas, né, de peso. Então, é um fruto bem grande que se destaca. E hoje ele é almejado, né, a reprodução dessas plantas com esses frutos, porque se obtém uma grande quantidade de polpa, né, um búfalo produz muita polpa. E também se destaca algumas variedades pela a doçura, né, e a qualidade dessa polpa. Então hoje já se tem uma grande reprodução dessas variedades de umbu. E a gente vai estar mostrando aqui hoje para vocês como a gente pode estar fazendo essa produção dessas mudas, né, dessas variedades de umbu gigante. Então pessoal, para a gente fazer uma produção de uma muda, né, de uma variedade dessa planta, a gente primeiramente temos que produzir as mudas, né, que serão enxertadas. E para isso a gente faz as mudas com os próprios sementes dos umbus da nossa região mesmo, né, que vai gerar plantas resistentes, já adaptadas aqui ao nosso clima, à nossa região. Então a gente pode estar fazendo as mudas dessas próprias sementes. A gente coleta essa semente dos frutos de qualquer uma planta de umbu e fazemos, né, espalhamos uma sementeira, e assim que essas plantas, essa semente, elas germinarem, né, a gente vai estar colocando em sacolinhas como essa, né, tem que ser umas sacolinhas maior que de 3, em média de 3, 4 quilos, né, porque ela tem que ter um espaço maior para poder desenvolver o sistema radicular do umbuzeiro e aquelas batatas, né, comumente falado, que as pessoas falam, né, que são batatas que o umbuzeiro produz para fazer o armazenamento de água, né, e promover as suas reservas estratégicas. Então, a gente tem que fazer as mudas, né, colocar essas mudas de umbu para elas produzirem em saquinhos um pouco maior. E após elas adquirirem, né, após 7, 8 meses, elas vão adquirir um certo tamanho, né, e que a gente vai estar observando qual é o tamanho, o ponto ideal para a gente estar podendo fazer os enxertos. É que geralmente a gente observa o que? A muda ela vai estar em ponto de receber, né, o porta-enxerto após ela adquirir uma espessura, né, que a gente comumente compara a espessura de um lápis, né, ou de um dedo midinho. Então, quando ela adquirir essa espessura, mais ou menos de um lápis, de uma caneta, ela está num ponto bom para a gente estar podendo fazer o enxerto nessa muda. Mas antes, né, da gente fazer essa prática, a gente vai estar mostrando para vocês qual o material que a gente precisa para estar fazendo essa prática, né, fazendo essa técnica.
O material que a gente vai precisar é de uma tesoura, né? De uma tesoura de poda e de um canivete ou uma faca. Lembrando que esse material, essa faca, esse canivete, ele tem que estar bastante afiado, né? Não pode estar cega, ele tem que estar bem afiado. E priorizar, né, de preferência que seja um canivete de uma lâmina bem fina, né, que tem um material mais grosso. Quanto mais aqueles mais finos, da lâmina mais fina, ele é mais prático para a gente estar fazendo essa técnica. A gente vai precisar também, né, de uns fitilhos, né, que a gente vai estar demonstrando como vai ser usado. E esses fitilhos é para poder amarrar, né, o local e fechar o local que a gente vai fazer o corte do enxerto. Esses fitilhos a gente pode estar usando as fitas, né, que vem de mercado para poder fazer enxerto, mas a gente também pode estar improvisando e usando um saco plástico de alimento, e que dá para a gente, lembrando que esse saco ele nunca pode ter sido usado, né, porque de preferência ser um material limpo, que nunca foi usado, para não haver nenhum tipo de contaminante, né? E aí eu vou estar demonstrando para vocês como a gente vai retirar esses fitilhos, né? Enrolar esse material aqui, ó, e com o estilete, a própria faca ou a tesoura, a gente está tirando esses fitilhos, né? Lembrando que esses fitilhos a gente pode estar fazendo na espessura de, em média, um centímetro, 1,5 cm, né? E é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente vai estar usando para poder fazer o amarrio, né, no local do enxerto. Então que a gente vai precisar isso. E é claro, lembrando que esse material ele deve estar totalmente esterilizado, né, para não carregar nele nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de fungo, de bactéria que venha contaminar a planta, né. Igualmente a tesoura, né, porque se ela não estiver esterilizada, ela pode ser uma fonte, né, de contaminante que a gente pode estar levando para o viveiro ou para a planta que a gente vai fazer o processo de enxertia. E como que a gente vai estar fazendo esse processo de esterilização? A gente pode estar passando a lâmina, né, desse material numa chama de fogo, lá no fogão, acender a chama de fogo e estar passando ela, né, para esterilizar. Ou podemos estar usando também o álcool, né? O álcool, que aqui já vai também estar matando grande parte de alguns vírus, de alguns fungos que vai estar presente aqui nessa lâmina, certo? Então é muito importante a gente fazer, né, esse processo de esterilização antes de fazer o corte na planta. Então, pessoal, a gente vai estar demonstrando aqui agora como é feita a coleta dos porta-enxertos, né, que a gente também chama de cavaleiro, né, e que são a parte que a gente retira da planta, né, do pé de umbu que já esteja em produção, que a gente já conhece a qualidade do fruto dessa planta, né, e que a gente sabe que é aquele fruto que a gente quer fazer, a gente quer obter através da reprodução das mudas. Então a gente vai pegar, né, os brotos, né, as pontas das galhas, né, das brotações dessa planta. Lembrando que o período ideal para a gente fazer isso é quando a planta ainda está dormente e está aproximando o período de brotação dela, né? E isso acontece aqui na nossa região geralmente aí no mês de setembro, né? A partir de agosto, setembro, que ela vai entrar, o período de brotação, e que a gente pega a planta ainda, né, em fase de dormência. Esse que é o período ideal da gente poder estar coletando esse material para fazer o enxerto. Aqui é o material que a gente vai estar usando para fazer o enxerto. Então, pessoal, aqui está o material, né, que a gente coletou. Lembrando
que se você for coletar esse material num local distante e que você não for fazer o enxerto, né, essa prática no mesmo dia, é importante que você transporte esse material ou armazene ele em um jornal. A gente pode estar, para conservar, né, a umidade dele, né, para ele não estar se desidratando, perdendo umidade, a gente pode estar enrolando isso, né, envolvendo em um jornal e molhando, né, umidificando esse jornal, não encharcar, mas deixar esse material úmido e colocar dentro de um saco plástico. Isso vai evitar que esse material ele se desidrate, né, e você possa armazenar ou transportar ele por mais tempo e ele vai durar mais dias. Então é muito importante a gente estar fazendo isso. Então agora a gente vai demonstrar, existe, pessoal, dois tipos de corte que a gente pode estar fazendo para fazer esse enxerto. Lembrando que a altura que a gente vai fazer aqui, fazer a introdução, né, do cavaleiro, a gente costuma chamar isso aqui a muda, né, que vai receber o enxerto de cavalo, e essa parte que a gente vai introduzir o broto da planta que a gente escolheu para fazer a reprodução, vamos chamar de cavalo, né? A técnica da enxertia, pessoal, lembrando para vocês que ela é muito usada visando, né, a gente reproduzir mudas com as qualidades daquela planta que a gente almeja, né? Que se a gente produzir a muda gerada do fruto, nem sempre a gente vai ter a garantia, né, que essa planta ela vai gerar frutos, ela vai produzir frutos com a mesma qualidade da planta, né, que produziu frutos, que gerou a semente. Então isso não nos dá essa garantia. É por isso que a gente faz o enxerto. O enxerto ele vai nos dar essa garantia, porque a planta que vai propagar, que vai crescer a partir desse broto, né, vai ser a mesma qualidade genética daquela planta lá que está produzindo os frutos, entendeu? Por isso que nos garante essa qualidade de 100% daquela planta que a gente já conhece, que a gente já vê que já está produzindo. Isso é uma das grandes vantagens da enxertia. E outra grande vantagem da enxertia é acelerar o processo de produção. Por que vai acelerar o processo de produção da planta? Porque a planta que vai desenvolver aqui a partir desse broto, como eu já falei, ela vai ter a característica da planta já adulta, de uma planta que já estava em fase de produção, entendeu? Então, se a muda gerada da semente, ela ia demorar em cerca de 7, 8 até 10 anos ou mais, né, para produzir os primeiros frutos, a planta feita, né, a muda feita, enxertada, essa planta ela vai acelerar o processo de produção e pode começar a fase de produção com cerca de 2 anos e meio, 3 anos ou até 4 anos. Então acelera, né, e muito, adianta e muito o processo de produção de frutos dessa planta. Então essa é uma das grandes vantagens também do processo de fazer enxertia nas mudas. Então agora a gente vai estar demonstrando aqui como fazer o corte. Lembrando que a altura da gente fazer esse corte aqui, a gente vai fazer numa altura mais ou menos de 15 a 20 centímetros. Né? Por que a gente vai fazer dessa altura? Porque a gente não pode fazer esse corte muito baixo, né? Muito baixo, porque no momento que você transplantar essa muda lá no local definitivo dela, qual o risco dela, do local aqui da cicatrização, do enxerto, ficar aterrado? Isso não é interessante, entendeu? Não é interessante no local da emenda, né, no local da cicatrização, ficar dentro da terra. Então a gente faz uma certa altura para evitar isso. E também não pode ficar muito alto, né, muito acima, porque vai ficar saindo muitos brotos abaixo do enxerto, e esses brotos a gente não pode deixar eles desenvolver. O que a gente vai deixar desenvolver são apenas o broto, né, do cavaleiro, né, que vai desenvolver. Então a gente tem que escolher,
né, um broto, né, um cavaleiro aqui, de preferência com a mesma espessura, né, da muda que a gente fez o corte. Né? Quanto mais ficar iguais, vai facilitar a transferência de seiva da muda para o broto, entendeu? Por isso que a gente tem que colocar o mais igual possível, né, a espessura aqui desse porta-enxerto, certo? Então, existe dois tipos de corte que a gente pode estar fazendo, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês. O primeiro, que é a gente fazer tipo uma cunha, né? Um corte aqui tipo uma cunha mesmo, onde a gente, né, com cuidado para não estar, né, se ferindo, se cortando, mas a gente faz um corte aqui e no material que a gente vai colocar aqui, né, no porta-enxerto, a gente faz tipo uma cunha mesmo, né? Então, quanto mais uniforme, né, ficar essa emenda aqui, né, mais uma garantia que a gente vai ter que vai haver a transfusão de seiva, né? A transfusão de seiva aqui que vai dar vida, né? Manter a vida aqui desse broto. O próximo passo aqui é a gente, né, fechar aqui o local, né, porque isso aqui é tipo é um processo cirúrgico, né, na verdade. Esse corte aqui a gente compara com um processo cirúrgico. Se a gente deixar isso aqui aberto, é uma porta de entrada, né, de fungos, de bactérias, que pode causar o que é um apodrecimento aqui desse local, né? E também, se a gente deixar ele aberto, esse corte aberto, vai acontecer o que? Vai ser uma porta de perca de seiva pela planta. Ou seja, esse broto ele vai começar a perder seiva, né, através desse corte aqui, ele vai desidratar e pode morrer, entendeu? Então o objetivo desse amarrio aqui não é somente de estar amarrando, né, para servir como um suporte, né, do broto. Isso aqui serve também principalmente para evitar que haja uma perca de seiva aqui nesse local, também que haja no momento da irrigação que esteja caindo água aqui nesse local que venha causar o apodrecimento. Aí vocês perguntam, e quanto tempo vai ficar esse saco? Ele pode ficar definitivo? Aí vocês perguntam, e quanto tempo vai ficar esse amarrio aqui? Ele vai ficar definitivo? Não, não pode ficar definitivo, porque se você lá deixar ele definitivo, a partir do momento que a muda, né, como a planta começar a desenvolver, né, que for ganhando corpo, né, isso aqui pode servir, agir como uma guilhotina. Esse plástico, como ele demora para decompor, então ele pode decepar aqui a muda. Então, quando você perceber que a planta já brotou, que já cicatrizou o local, aí você vem e retira esse amarrio aqui, certo? Não pode deixar. Acontece muito, às vezes a pessoa esquece, né, de tirar esse amarrio e a planta, isso aqui funcionar como uma guilhotina, né? Cortar a planta, cortar a passagem de seiva da planta e acabar morrendo a muda, certo? E outro tipo de corte que a gente pode estar fazendo é esse aqui, ó, né? A gente vai fazer tipo uma chanfra, né? E da mesma forma que a gente faz nessa parte aqui da muda, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Da mesma forma que a gente faz aqui nessa muda, a gente vai fazer também, lembrando que procurar, né, a mesma espessura, né, do broto,
a gente também vai fazer nessa parte aqui o mesmo corte. Essa aqui eu acho mais fácil de estar fazendo. Eu gosto mais de estar fazendo esse corte aqui, né? Principalmente no enxerto de umbu. A gente consegue nesse corte aqui, eu consigo dar uma qualidade, né, melhor aqui no encosto aqui da passagem da transferência de seiva, né, pela muda. Então a gente faz o mesmo processo, faz o amarrio. Então, pessoal, e como que a gente vai saber que o enxerto, né, que o enxerto deu certo, que pegou? Lembrando que nem sempre 100% isso aqui você consegue ter 100%. Às vezes tem técnicos que, né, trabalham muito fazendo esse processo aqui, e nem essas pessoas que têm essa prática, né, e tá fazendo sempre, às vezes pegam 100%. Isso aqui a gente consegue no máximo aí uma média de 70, 80%, né, de probabilidade de pegar. Então tem perca, né, pode haver perca. Então você que vai fazer essa técnica aí, o que eu digo para você é o seguinte: é praticar e fazer sempre. Tá fazendo até vocês conseguem praticar fazer isso aqui, né? Não vá se desanimar se você fizer um logo de cara e não conseguir pegar. Não se desanime não, porque é normal, entendeu? Então quanto mais você vai praticando, você vai conseguindo uma maior probabilidade de tá pegando, né? De estar conseguindo fazer o enxerto. Então é praticar mesmo. Lembrando que como a gente vai saber, né, que pegou, quando se esse material, essa parte, né, o cavaleiro aqui, você vai observar que após 10, 15 dias, se ele ainda continuar vivo, é um bom sinal. Se começou a secar, é sinal que não está transferindo seiva. Então você pode fazer outro enxerto, né? Ou se tá verdinho ainda, né, você vai com a unha mesmo, você consegue abrir né, a pela aqui, né, a casca da planta, né, do galho. E se tiver verde, é um bom sinal que está passando, tá tendo transferência de seiva. E isso, com o tempo, logo ela vai começar a soltar os primeiros brotos. Lembrando de brotos, pessoal, como eu falei, a gente vai deixar desenvolver só os brotos que sair, né, daqui para cima. Os brotos que saírem daqui para baixo, eles vão vir com a mesma qualidade, né, do genética da planta, né, que gerou a muda, né, do caroço, da semente. Então se a gente deixar um broto desenvolver a partir abaixo disso aqui, ele vai desenvolver com as qualidades genéticas lá da planta que você fez, que você coletou a semente, né? Que não vai nos dar a garantia de que esse fruto vai ser com característica boa. Se você quer, você vai deixar desenvolver somente os brotos daqui do enxerto para cima. E aqui um exemplo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem claro. Essa planta ela já foi feito o enxerto aqui, e aqui, né, tem dá para vocês verem aí, perceber onde foi feito, né, o processo de enxertia. Fica aí tipo uma cicatriz, né, um nódulo aí. Aqui foi onde foi feito, né, já cicatrizou, mas dá para a gente perceber onde foi feito aqui o processo de enxertia. E aqui, né, para demonstrar para vocês aquilo que eu acabei de explicar, falar para vocês. Ó, esse broto que está saindo aqui, tá vendo? Esse broto ele está abaixo, né? Ele está abaixo do local da enxertia. Então esse broto aqui, se ele desenvolver, ele vai vir com a característica, né, da planta da semente, né? Ele não vai desenvolver os frutos de um umbu gigante, né?
E o que vai desenvolver os frutos do umbu gigante é esse broto aqui que foi feito o enxerto. Então esse broto aqui, né, aqui desenvolveu abaixo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que retirar ele, né? A gente tem que retirar ele, podar, para que ele não venha desenvolver. E assim, qualquer um broto que sair aqui abaixo, a gente tem que estar o quê? Retirando. Então, pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né, aprendido alguma coisa, e qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente, né, que a gente vai estar tentando ajudar vocês aí nesse processo, né? E lembrando que essa técnica a gente pode estar fazendo ela tanto com o umbu como com outras frutíferas, né? Também a manga, a citros em geral, a gente pode estar fazendo, desenvolvendo essa técnica da enxertia para acelerar o processo de produção de frutos no nosso pomar e também reproduzir plantas que produzam frutos de características que a gente já conhece, de qualidades que a gente já conhece. Então é isso, e espero que vocês possam estar fazendo aí essa técnica aí no pomar de vocês. Um abraço. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.